Bem-vindo à live do Feliz Não Fumante, um bate-papo com alunos do programa Svei Online para parar de fumar, que se libertaram do fumo de forma fácil e sem sofrer. Eu sou a terapeuta Lilian e hoje eu estou recebendo um aluno muito especial. Meu marido e também terapeuta da Svei, Alberto Steinberg. Demorou muito para me convidar, né? Só 15 anos. Na realidade, essa é uma live histórica, né, que a gente está fazendo depois desses 15 anos em que a gente se libertou do fumo junto. Parabéns para nós dois e nesse finalzinho de ano de 2023, de brancos dois, a gente combinou, né, para trazer muita paz, para mostrar para as pessoas que existe um caminho fácil para parar de fumar. E que a gente está aqui para ajudar as pessoas que sofreram, que continuam sofrendo, como a gente sofreu um dia, a poder se libertar do fumo. E a ideia dessa live foi sua, né, Beto? Eu acho que não me passava pela cabeça, assim, a gente fazer essa live, porque parece que santo de casa não faz milagre, né? E é até de se esperar isso, né? Porque quando a gente é terapeuta do método, hoje, que a gente está aqui do outro lado, né? Quando a gente fala sobre o sucesso do método, isso parece que não tem tanto impacto quanto os alunos da gente que falam, né? Porque quando as pessoas ouvem da boca deles, é uma coisa mais impactante, né? E as pessoas veem que eles alcançaram esse resultado, que eles podem também. Mas é muito importante também a gente dar nosso testemunho aqui depois de todo esse tempo, né? Sem dúvida. E a gente vai falar um pouquinho sobre sua história, sua experiência, né? E tem gente que acompanha a gente já faz tempo, tem gente que nunca ouviu falar do método Zway, e hoje está ainda lutando contra essa dependência sem ter conseguido. Então, essas pessoas buscam um caminho, e hoje a gente está aqui para falar sobre ele. Mas, para não perder o costume, eu vou fazer a pergunta tradicional que abre essa live. Beto, você conseguiu se libertar do fumo de forma fácil e sem sofrer com o método Zway? Olha, para minha surpresa, parar de fumar com o método Svei foi realmente fácil. Eu não sofri absolutamente nada. Foi incrível. É incrível até hoje imaginar que eu fumei um dia. E, Beto, como é que você começou a fumar? Olha, há muito tempo eu era muito jovem, né? Como geralmente acontece, eu sou de 1958. Eu lembro que na Copa do Mundo de 1970 eu já estava fumando, já roubava cigarro do meu pai. Ia ter uns 12, 13 anos de idade. E me conta como que foi a reação dos seus pais quando eles descobriram que você estava fumando, tão menino assim? Olha, nenhum pai gosta que o filho seja um fumante, né? Então, minha mãe não fumava e como era muito mais sensível ao cheiro, né? Então, ela começou a perceber o cheiro do cigarro em mim e provavelmente foi ela que falou para meu pai. Ela ficou super triste, ficou preocupada. Meu pai era fumante, né? A princípio tentou me proibir, como não conseguia, ele me proibiu de fumar em casa, na minha frente não, como se fosse uma questão de respeito, digamos assim. É incrível essa contradição, né? Os pais da gente fumam, meus pais também. A gente sabe que não está fazendo uma coisa legal para si mesmo, né? Que está dando um mau exemplo para os filhos e não quer que eles fumem, né? Mas a gente continua fumando e continua vivendo essa contradição, né? Você sabe como eu era obcecada com essa ideia de só ter um filho depois que eu resolvesse essa contradição na minha vida. Ia ser insuportável para mim fazer mal para o meu filho com o meu fumo. E essa incoerência, ela incomoda o fumante, né? O incômodo que ela causa, eu acho que pode ser uma das molas propulsoras para a gente querer mudar, né? Embora a gente sempre fale para as pessoas que elas devem parar de fumar por si próprias. Mas me conta, você fumou por quantos anos e quantos cigarros você fumava por dia antes de conhecer o programa Easy Way? Comecei a fumar muito menino, né? Como eu falei, na Copa de 70 eu já fumava, bota aí praticamente 40 anos de fumo, né? E há quanto tempo você estava tentando parar? Bom, na verdade eu tentava parar de fumar mais por pressão da família. Uma coisa que me pressionava também demais era o ambiente profissional, colegas de trabalho, mas sempre sem muita esperança. Primeiro porque eu já sabia que ia ser difícil, depois de não ter conseguido parar tantas vezes,
E segundo, porque na época eu acreditava que eu gostava muito de fumar. E eu não me lembro exatamente quantos anos eu tentei, mas provavelmente devem ter sido de, sei lá, 10 anos, 15 anos tentando parar. Conta para o pessoal que está acompanhando a gente aqui. Há quantos anos você parou de fumar com o método Easy Way? Essa eu me lembro. Parece que foi ontem, né? Mas já fazem 15 anos. Há 15 anos, né? É difícil imaginar que eu fumava e que eu fumava demais. Incrível. Você se lembra quantas vezes você tentou parar de fumar antes de conhecer e aplicar o método Easy Way? Perdi a conta. Perdi a conta. Sempre que aparecia alguma novidade, alguma coisa, eu estava procurando, né, qualquer coisa para tirar o fumo da minha vida, né? E cada vez eu tinha menos esperança de conseguir. Essa era a verdade. O que especificamente você tentou? Me descreve suas tentativas passadas de parar de fumar. Como é que elas foram, o que você usou, enfim. Olha, eu tentei tudo que você possa imaginar. Primeiro eu tentei na base da força de vontade, não funcionou. Depois eu fiz promessa pela minha filha, que era pequena na época, aliás, no nascimento, na gravidez dos meus filhos, e antes de nascerem e depois de nascerem, sempre foram motivadores de promessa, né? Promessas que nunca se realizaram, e nem por eles eu consegui parar, né? E eu ainda por cima, que a minha terceira filha, eu cheguei a queimar o braço dela com uma brasa de cigarro uma vez, né? E a gente se sente horrível, né? E cada tentativa era pior do que a anterior. E aí eu comprei o adesivo para ver se adiantava. E nada, eu tomei BUP, não funcionou, parti para o Champix. Era caro, mas pelo menos se funcionasse, né? Claro que ia valer a pena. Olha, eu joguei muito dinheiro fora. E finalmente eu fui numa clínica do Ipiranga. Tinha um tratamento a laser, que se falava bem, né? Você deve lembrar, e inclusive você não quis ir comigo, né? Lógico que não acreditei que ia funcionar. Pois é, pois é. E quando eu saí de lá, me deram um tubo de vitamina C efervescente para tomar nos dias seguintes, né? Ao dia que eu parei, eu fiquei olhando para aquilo e falei, rapaz, agora é a vitamina C que vai me ajudar a curar desse vício. E aí eu joguei a toalha, eu desisti, né? Chega, para mim não tem jeito, vou morrer fumante, né? E até conseguir com o método Easy Way, em cada uma dessas vezes, como você se sentia sem o cigarro, sem poder fumar? Olha, eu ficava pé da vida, né? Com muita raiva, ansioso, nervoso, e um nervoso que não passava, né? Sabe quando é que passava? Quando eu acendi um cigarro, claro. Me conta seus sentimentos. Cada vez que você voltava e não conseguia parar, você se lembra como você se sentia? A sensação é terrível, né? Quando eu voltava a fumar, eu me sentia um fracasso, né, em pessoa. Eu me sentia fraco. Em casa só meu pai fuma, mas eu tenho 2 irmãos e os dois também não fumam, né? E sempre me cobravam muito, me impressionavam muito, né? Ser fumante me trazia esse sentimento de inferioridade diante deles durante toda a minha vida, né? E se parar para pensar, todo fumante hoje em dia se sente assim, porque a maioria das pessoas, de fato, fazem ele se sentir um extraterrestre, né? A maioria das pessoas não fuma. Mas nas suas tentativas, a sua família, ela sempre te apoiava quando você tentava parar de fumar? Quando eles sabiam, sim. Quando sabiam, sim, claro. Mas na maioria das vezes eu não falava para eles, porque eu já sabia que eu podia ouvir sermão, eu tinha cada vez mais confiança que eu ia conseguir, eu não queria nenhuma pentelhação, geralmente eu não contava, né? Então, a falha que provavelmente ia acontecer ia me causar menos vergonha porque só eu estava sabendo. Mas você falou em vergonha, né? Alguma vez você se sentiu constrangido diante
de alguém por não ter conseguido parar de fumar. Me conta como que era isso para você. Teve aquela vez, né, que eu falei, que eu queimei minha filha com a brasa do cigarro, sem querer, lógico. Eu lembro das inúmeras vezes que eu me ausentava de ambiente profissional, reuniões, eu tinha que sair para fumar, era horrível, né? E eu tinha colegas, os amigos mais chegados, não tinham papo na língua, né? E sempre reclamavam, principalmente com cheiro, né? Sai para fumar, quando você volta, fumaça está impregnada, né, na tua roupa. Mas o que é que eu ia fazer? Então, claro, o constrangimento era muito grande. Como era a sua vida antes de você conhecer o método Easy Way? Na época, se você me perguntasse, eu diria que era normal. Mas hoje, olhando para trás, claro que não é normal ter tosse, ter pigarro o tempo todo, não é normal ficar fedendo o tempo todo, não é normal se sentir cansado, não é normal acreditar que você precisa botar aquela fumaça para dentro todo santo dia, a todo momento. Não é normal você conviver com pessoas que rejeitam fortemente algo que você faz de forma contínua, né? Regular, diária. E essas pessoas se sentem seguras sobre sua saúde. Porque elas gostam de você, querem te ver bem e têm medo de perder você, né? Não é normal a gente se sentir constantemente amedrontado e se sentir um escravo. Eu me senti uma contradição ambulante, de certa forma, né? Era uma coisa muito forte, que não estava resolvido dentro de mim, e que enquanto eu não resolvesse, eu não ia ficar em paz. E como você se sentia como um fumante? Você consigo próprio? Eu não tinha dúvida que se eu não resolvesse isso, eu ia pagar um preço muito alto. Ok? E eu me senti estúpido por continuar a fumar. Como todo fumante, eu sabia que eu não devia fumar, só que eu não conseguia parar. E era uma coisa extremamente frustrante. Me conta uma história ligada ao fumo que marcou a sua vida antes de você conhecer o método Easy Way. Olha, me veio na cabeça uma passagem bem tensa, né? Eu Uma vez eu sofri um sequestro relâmpago em São Paulo, tinha acabado de sair do trabalho, chegando em casa com a janela aberta, porque estava fumando, né? Eu não dirigia sem fumar. E foi nesse momento, quando eu parei o carro, que os marginais me abordaram armados, se aproximaram muito rápido, né, que aconteceu. Um deles assumiu a direção, me mandou ir para o banco do carona, e o outro ficou no banco de trás, pegaram minha carteira, cartão de crédito, e até me pediram senha. Na época eu não usava senha, né? Naquela época não era tão comum se usar cartão como se usa hoje, né? Você tinha aquela máquina de passar o cartão com papel e tal. Bom, meu celular na época, para você ter uma ideia, era aquele celular Motorola grandão, chamado tijolão. Eu só sei que no final dessa história ficaram rodando comigo de carro na hora do rush, em São Paulo, e eu achei que eu ia morrer, né? Que eles iam largar meu corpo em algum lugar. E depois de 1 hora e meia rodando, entraram numa região de uma favela, e até que o que estava dirigindo me pediu um cigarro. Eu, quando peguei o maço e abri, eu disse para ele que era o último, né? E eu fumei aquele cigarro, o cigarro junto com ele, né? Eu nunca me esqueço disso. Eu dividi aquele último cigarro do maço com o meu sequestrador. E para mim não era só o último da carteira, né? Eu achava que poderia ser o último da minha vida, né? Eu, claro que estava extremamente tenso, tremendo. Acho que os caras tiveram pena de mim, porque ao invés de me matar, eles me soltaram, né? Me largaram com o carro, e eu tive muita sorte, né? A história volta na mente, foi uma coisa muito marcante, muito tensa. E você falou, né, o medo de morrer às vezes, e o cigarro estava lá junto, né? Incrível. E Pois o é. medo de continuar a fumar? Você tinha medo de continuar a fumar? O quanto isso mexia com você? Eu queria saber quais eram os seus medos se você continuasse a fumar e se você não conseguisse parar.
É interessante porque as pessoas falam muito no medo de morrer, mas para mim tinha uma coisa muito mais forte do que o medo da morte em si, que era como é que ia ser esse final, né? O sofrimento, porque quando a morte vem, você apaga, né? Então você não sente mais dor, não tem sofrimento. E eu conhecia muitas histórias de pessoas que morreram em parte muito pelos efeitos do fumo, e que essas pessoas não conseguem mais respirar direito, não conseguem se levantar da cama, sequer para buscar um copo d'água na cozinha sozinhas. Se sentem exaustas com qualquer coisa. Eu não queria passar por essa coisa. Depender da minha família, para ter que fazer coisas básicas para mim, né? Além do mais, o custo, né? O custo de cuidadores, 3 turnos de 8 horas todo dia é uma fortuna, né? E eu, sinceramente, preferia morrer a ter que colocar esse peso ou nas suas costas ou nas costas da minha mãe, ou dos meus irmãos, ou dos meus filhos. Você sabe que eu também me senti assim, né? Esse pensamento, ele é horrível. A família da gente exerce uma influência grande, mas isso não ajudava a gente a parar, né? Não, não. Por isso que eu me sentia mal, me sentia culpado, mas era uma sensação de impotência. Eu não conseguia parar. E no fundo eu acho que todo fumante que tenta e também não consegue, ele sente essa angústia, porque ele quer desesperadamente parar. E se você comparar o Beto de hoje em dia com o Beto fumante, como é que é a sua vida hoje, depois de ter parado de fumar com o curso? O que mudou? Tudo, tudo mudou. É, claro que a vida continuou. Problemas, desafios, normal. Agora, tudo melhorou exponencialmente, né? Sem falar naquela interrupção contínua, né? De cada coisa que eu fazia ao longo do dia, eu ter de me ausentar e ir para algum lugar onde eu pudesse fumar, né? Bota mais a disposição física, né? Que você ganha, que é natural que ganhe. Você se livrar daquele medo horrível de ser um encosto na vida de vocês. E conforme eu falei, parar de fumar me fez sentir, de fato, jovem, né? Isso é muito comum acontecer. Eu vi com muitos clientes nossos, a gente remoça. Mas o melhor de tudo foi acabar com essa escravidão que eu sentia, né? Porque essa contradição é terrível. E nada se compara a esse sentimento de liberdade. Nada, absolutamente nada. E o que aconteceu depois que você aplicou o método Zway que você jamais imaginou que fosse possível? Olha, tanta coisa, né? Eu achava que eu nunca ia fazer nada sem fumar, né? Dirigir sem fumar, por exemplo. Resolver problemas, sejam eles quais fossem, no dia a dia, sem fumar, né? Entrar no carro e dirigir, ficar no trânsito sem fumar, era inconcebível, né? Eu tinha um problema para resolver, eu tinha de parar para pensar em alguma coisa, fazer alguma coisa criativa, eu acendia um cigarro antes, né? E hoje eu faço absolutamente tudo sem o cigarro, né? Eu dirijo normalmente, né? Na verdade eu dirijo melhor, né? Eu me lembro de algumas vezes que a brasa do cigarro, isso aí acontece com muito fumante, a brasa do cigarro cai no banco, no meio das pernas da gente, e é uma aflição, né? Porque você tem que frear, parar o carro, para catar a brasa, para não se queimar, para não queimar o banco. E eu fico pensando, como é que um dia eu acreditei que precisava de cigarro para viver desse jeito, né? E me conta uma história impactante que marcou a sua vida depois que você aplicou o método Zway. Ai, ai, depois que nosso filho nasceu, né? Eu já tinha 3 filhos, você sabe, inclusive eu nunca tinha falado isso, mas cada vez que um deles nasceu, eu comentei agora anteriormente, eu sempre prometia que ia parar de fumar, né? Para não ser um mau exemplo para eles e para poder acompanhar eles e conhecer meus netos, etc, pela vida. E não é porque um era mais importante do que o outro, né? Mas o fato é que em nenhum deles eu consegui. E a diferença é que não era o filho,
era o método que eu usava para parar. Né? Você conhece a minha história. Quando o Max nasceu, eu senti uma alegria muito grande, não só por ele ter nascido, claro, mas por mim, porque dessa vez eu não tinha mais que prometer nada. Eu já tinha conquistado a coisa mais importante que eu poderia dar, presentear um filho, né? Que ela está presente com ele o maior número de anos possíveis. Bem, né? Eu era um pai não fumante. Naquele segundo que eu segurei ele pela primeira vez, eu olhei para ele, e o Max é o meu raspo de tacho, digamos assim, né? Meu quarto filho. Eu tinha 53 anos quando ele nasceu, e eu pensei, que bom que agora eu vou poder me sentir inteiro, pela primeira vez na minha vida, para cuidar de um filho. Né? Antes, a vida era dividida entre as coisas importantes e o fumo, porque eu me ausentava a todo momento para fumar. E depois que você participou do seu webinar, quanto tempo levou para você sentir que você tinha se libertado do fumo? Olha, inacreditavelmente foi instantâneo. Eu entendi tudo. Na hora, o sentimento de libertação foi instantâneo e eu pensei que era alguma coisa especial comigo, só que eu vi isso aí se repetir ao longo dos anos, a gente trabalhando com os fumantes. É incrível, né? E é que a gente não fala, mas a gente comenta uma coisa importante. Primeiro você tem que tirar o cigarro da cabeça, depois você tira ele da boca, né? E quando você entende e a coisa deixa de fazer sentido, fumar, a dependência simplesmente ela evapora, simplesmente acaba. E quando acabou, eu me libertei. E conta para o pessoal como é que você conheceu o método Easy Way. Ah, você sabe, meu irmão mais novo mora fora do Brasil, foi ele que me recomendou o método, foi através dele que eu ouvi falar no método pela primeira vez. E ele disse, olha, tem um casal conhecido meu aqui que no trabalho fumavam muito e pararam de fumar, fazendo um seminário, né? E ele já tinha visto que tinha um seminário no Brasil, só que não tinha, mas tinha um livro. Então ele disse, olha, quem sabe, né? Me mandou o link. A gente finalmente comprou o livro, tá? E começou a ler, claro, incrédulo, tá? Como é que um livro vai me ajudar a parar de fumar? Se nada que eu fiz na vida conseguiu, né? Só que se funcionou para aquele casal, existia uma possibilidade de funcionar para a gente também, tá? E, bom, o livro, hoje você tem e-book, na época, acho que não. O livro é esse aqui, tá? O e-book custa R$ 10, é ridículo o preço. E é acessível para todo mundo, ou seja, não tem desculpa, né? Só que não é a mesma coisa que o seminário presencial com acompanhamento do terapeuta, tá? Não tem comparação, né? E isso tem que ficar bem claro. O programa que a Aline participou foi outra coisa, tá certo? Apesar do método ser o mesmo, tanto no curso quanto no livro, é importante deixar isso claro. O livro não esclarece as dúvidas que você tenha, né? Não contextualiza questões que você não compreenda. O livro não corrige aquilo que pega pessoalmente para você, não te orienta, porque é um livro, não é um terapeuta, tá? Não é um ser humano te dando suporte e acompanhando você. Eu diria que um livro é a segunda melhor forma de parar de fumar depois do curso. E, assim como a gente tentou com o livro, antes de chegar no curso, se alguém me perguntasse se vale a pena comprar o livro, eu diria que sim, porque ele abre a cabeça da gente, ele explica a dependência, embora não tenha sido suficiente para a gente parar de fumar. A gente é muito transparente nisso. E não promete milagre, tá certo? Tem gente que para com o livro, eu li várias vezes e não parei, tá? Mas foi a primeira vez que eu vi sentido na coisa e que eu entendi um pouco do que era ser fumante. O livro foi uma virada de chave para mim. E minha vida era uma antes do livro e outra depois, porque foi com o livro que eu comecei a vislumbrar a possibilidade que poderia me libertar do fumo, de uma vez, e que não tinha outro caminho, digamos assim,
A lógica do livro é simplesmente irrefutável. E como é que você conheceu o método Easy Way? Você sabe, meu irmão mais novo vive fora do Brasil. Foi ele que me recomendou o método. Foi através dele que eu vi pela primeira vez falar na Easy Way. Né? E por que ele recomendou? Porque um casal conhecido dele no trabalho, que fumavam muito, pararam de fumar num seminário de algumas horas. Assim. Foi isso que ele me contou. Ele pesquisou se tinha um seminário no Brasil, não tinha, mas ele viu que tinha um livro. E perguntou se eu queria que ele mandasse o link para agendar uma olhada. Enfim, a gente pesquisou, encontramos, compramos o livro, começamos a ler, incrédulos, lógico. Como é que um livro vai me ajudar a parar de fumar? Né? Se tudo que eu já usei até hoje, nada conseguiu. Né? Mas, como ele falou, né? Meu irmão é muito prático. Né? Ele disse que se funcionou para aquele casal, poderia funcionar também para a gente. O livro é esse aqui. Né? Tem também em e-book. Tá? R$ 10, eu acho, o e-book. É acessível demais para qualquer pessoa, não tem absolutamente desculpa. Claro que não é a mesma coisa que o acompanhamento de um terapeuta no programa. Né? Não tem comparação. Isso tem que ficar claro. O programa que eu e a Lília participamos foi outra coisa. Apesar do método ser o mesmo, tanto no curso quanto no livro, é importante deixar isso claro. Só que o livro não esclarece suas dúvidas. O livro não corrige aquilo que pega pessoalmente para você. Não te orienta. É um livro, não é um terapeuta. Não é um ser humano te dando te dando suporte e interagindo com você e acompanhando você. Eu diria que o livro é a segunda melhor forma de parar de fumar, depois do curso, né? Depois do seminário. E assim como a gente tentou com o livro, antes de chegar no curso, no seminário, se alguém me perguntar se vale a pena comprar o livro, eu acho que vale, eu diria que sim. Porque ele abre a cabeça da gente, ele explica a dependência, embora não tenha sido suficiente para a gente parar de fumar. A gente é muito transparente nesse ponto e não prometemos nenhum milagre. Tem gente que para com o livro, eu li várias vezes e não parei. Tá? Mas realmente foi a primeira vez que eu entendi a minha dependência e o livro foi uma virada de chave para mim. Minha vida era uma antes de ler o livro e outra depois, porque foi com o livro que eu comecei a vislumbrar a possibilidade real de que eu poderia me libertar do fumo de uma vez e que não tinha um outro caminho. A lógica do livro era simplesmente irrefutável. Tá? E a partir dali, daquele primeiro contato, você ficou tentada a comprar o curso? Você tinha alguma objeção, algum receio, alguma coisa que te barrava ou que fazia você procrastinar? O que passava pela sua cabeça antes de se matricular no curso da Easy Way, antes de você se inscrever? Na realidade, não passava pela minha cabeça me inscrever, porque não existia o curso no Brasil. Quem acompanha os conteúdos da gente sabe que a gente parou de fumar num seminário presencial da ISUE em Londres. Mas nem me passava pela cabeça viajar para fazer o curso, principalmente no outro continente, tal, porque na época era um investimento que a gente não tinha condição de fazer. Né? Você sabe, passagens, hotel, etc. Eu lembro que até eu desabafei com um amigo uma vez que eu não aguentava mais, já não tinha mais dinheiro para dar em tratamento para parar de fumar. Eu já tinha gastado muita grana nisso. E eu me lembro que ele falou, tá mais pro cigarro, você tem dinheiro, né? E o que ele falou é verdade, realmente. Fumando 2 carteiras de cigarro por dia, no mínimo. No mínimo. Teve épocas que eu fumava muito mais. Eu gastava pelo menos R$ 600 por mês só em cigarro. Esse meu amigo sabia disso. Ele era não fumante. Mas me via fumar que nem uma chaminé. Eu gastava, fora isso, né? O custo de ser fumante, não é só o cigarro. Você tem que ter grana para lavar os ternos que você usa, né? Eu trabalhava num banco no centro de São Paulo e era desagradável você usar a roupa mais de uma semana sendo um fumante, era insuportável. Mas o que o meu amigo não entendia na época era que gastar com cigarro
e com mais tanta coisa que eu não estava nada simultaneamente, era muito pesado. Eu não queria mais uma decepção na minha vida, que no final das contas ia ser mais uma dívida, né? Viajar para fazer o seminário. E, aliás, deixa eu fazer uma propagandazinha aqui, que a gente merece. Hoje as pessoas têm um benefício muito grande, porque tem uma facilidade muito maior do que a gente teve na nossa época, tá? E às vezes elas não se tocam disso, não dão valor. Primeiro porque elas não precisam mais ir para Londres para parar de fumar, porque a gente trouxe esse método para o Brasil, tá? E isso tem um custo, custou caro para a gente fazer isso daí, custa até hoje. Mas é um privilégio que os brasileiros têm hoje. E segundo, porque a gente oferece uma garantia de devolução, né? Ou seja, nenhum fabricante de remédio que eu usei para parar de fumar, na minha vida, ou de adesivo, ou seja lá do que tenha sido, nenhum profissional me ofereceu, nenhuma companhia farmacêutica me ofereceu nenhum tipo de garantia de devolução do valor pago, né? Eles, ok, ganharam o dinheiro deles, mas o meu que foi para o ralo, porque nada funcionou. Tá? E esse dinheiro todo eu nunca mais vou ver a cara dele. Tá? E quem cumpre com as condições da garantia, no nosso caso, não para de fumar, o que é raro, tá? Não só com a gente, como em todo mundo, onde a EasyWay atua, tem o dinheiro de volta. É simples assim, fácil. Sem burocracia, nem a taxa de cartão a gente cobra. A gente paga tudo, ok? E eu acho que essa é a maior prova de que o método funciona, que a gente oferece essa garantia há 40 anos, em mais de 40 países. Eu quero ver os outros, Nikitin, BUP, Champix, médico, acupuntura, oferecer o que a gente oferece. Eu quero ver. A gente não é perfeito, ok. Né? Mas manda, vai, diz para o médico ou a farmácia devolver o dinheiro que você gastou, com consultas e remédios, se você não parar de fumar. Pergunta o que eles pensam sobre isso daí. Vocês vão se condoer com a tua condição financeira. Tá? E a gente na EasyWay puxa essa responsabilidade sobre o sucesso, de parar de fumar, o seu sucesso, para a gente. Ninguém mais faz isso. E quando eu vi que a EasyWay oferecia esse tipo de coisa, eu falei, opa, isso aqui é diferente. Esse pessoal é sério. Vamos ver esse negócio de perto. E foi bom você mencionar isso, né? Porque eu me lembro que quando eu telefonei para inscrever nós dois no curso, eu comentei com a mocinha que me atendeu no telefone que a gente já conhecia o livro, e ela falou para mim, e traz o livro para comprovar que você tem ele, né? Porque quando você se inscreve no curso, se você não parar de fumar no curso, a gente devolve o dinheiro do curso e devolve o dinheiro do livro também. Eu lembro que ela falou isso. Se não der certo para você, né? E ali me passou segurança na época. Eu acho que oferecer essa garantia há 40 anos é uma coisa revolucionária realmente no mercado. E as pessoas se sentem aliviadas de parar de jogar dinheiro fora para nada, que existe essa garantia. Então, já basta a gente se sentir imbecil por jogar dinheiro fora para se matar aos poucos com cigarro, né? Nós dois juntos, você lembra? O preço de hoje dava R$ 1.200 por mês. 600 para cada um, lembra? E eu sei que tem muita gente hoje que não faz essa conta para não ter que enfrentar essa realidade desagradável, porque é R$ 10 por dia, né? Ou 20, parece um troquinho, mas a gente está aqui para tirar as pessoas da zona de conforto delas, para confrontar elas com uma realidade amarga, que muitas vezes ela não quer enxergar. Esse aspecto da grana é só um deles, porque às vezes a pessoa ela gasta R$ 300 por mês, faz em cigarro, e às vezes ela ganha salário mínimo, ela ganha 1.000 e pouquinho por mês. Então é muito pesado, e a maioria dos fumantes não liga, né? Mas outra coisa que eu queria te perguntar é que quando a gente fuma muito, a gente passa a acreditar que é mais viciado, que vai ser mais difícil parar. Conta para o pessoal, você achava que ia ser mais difícil para você, porque você fumava há quase 40 anos, e achava que ia ser um caso mais difícil porque você fumava muito, ou porque já tinha tentado tantas vezes sem conseguir? Como era essa percepção de dificuldade para você, de parar de fumar? Olha, era uma mistura de tudo isso que você falou. Né? A gente não se enxerga sem o cigarro, porque a gente acredita que ele está tão entranhado na nossa vida que sem ele a gente simplesmente não consegue sobreviver.
né? Mas nós dois, e as centenas e centenas de pessoas que a gente já ajudou todos esses anos, e as milhões de outras pessoas que já pararam de fumar com método DZWAY no mundo inteiro, estão aqui de prova para contar que é possível se libertar assim. Qualquer fumante, qualquer um mesmo fumando muito, qualquer tipo de fumante, não importa. Não é questão de inteligência, não é questão de esperteza, tá certo? Não é questão de nível socioeconômico, cultural. Mesmo fumando há muitos anos, mesmo acreditando que você pode se libertar, mesmo acreditando que você não pode se libertar, é incrível. Se você se der a chance, não se deixar contaminar pelo pessimismo, pelo medo, porque não há nada a perder simplesmente por tentar. E se der certo, você tem tudo a ganhar, né? Simplesmente. O método é genial. E você achava que ia ser mais difícil porque você gostava de fumar? Certamente, né? Eu acho que essa questão da quantidade de cigarros que a pessoa fuma por dia, né? Ou seja, essa percepção de que como ela fuma muitos cigarros, a importância do cigarro logo é aumentada, o que justifica os ganhos em se ter quando se fuma, né? O fumante sente isso, faz parte. Afinal de contas, se ele não tivesse essa percepção de que gosta de fumar, ele não estaria mais fumando simplesmente, porque o fumante não é imbecil, né? Com a maioria, muitas pessoas até pensam, né, que é uma questão de inteligência. O fumante é menos inteligente, por isso que ele fuma. Não é isso. É justamente aí que o método DZWAY entra, questionando e levando o fumante a questionar tudo que ele acredita que o cigarro representa na vida dele. Na minha modesta opinião, realmente, o método é genial, simplesmente genial. E quando eu falei para você, para a gente fazer o curso lá em Londres, o que você pensou na época? Olha, eu pensei que você estava pirada. Pensei que você estava querendo dar uma passeadinha na Europa, né? Quem está de fora pensa isso mesmo, né? Ir para longe para fazer um curso para parar de fumar, isso é conversa de doido, né? E se não tivesse dado certo, a gente ia estar ouvindo até hoje, né? Todo mundo ia tirar sarro da cara da gente. Mas foi você que me acompanhou e sabe. E para quem não conhece a minha história, eu já estava doente, meu pulmão já estava pedindo arrego. A gente já tinha tentado de tudo, realmente a gente precisava continuar tentando até conseguir alguma coisa. Sorte eu ter descoberto aquele efizema no início e só ter encontrado esse método que salvou literalmente as nossas vidas na hora H. Senão, sinceramente, eu não sei o que seria. E quando você ouviu da boca do teu próprio irmão falar que era fácil parar de fumar, fácil e sem sofrer, sem remédio nenhum, só concurso, qual foi sua reação inicial? O que você pensou quando você ouviu aquilo pela primeira vez? Eu não acreditei, claro que não, né? Mas é como a gente sempre diz, você já está fumando, você nunca encontrou a solução, nem na porrada você consegue parar. A gente tinha que tentar, né? Não tinha jeito. E o que fez você vencer seus receios, vencer seu ceticismo, tomar uma decisão? Porque são dúvidas razoáveis, né? A primeira recomendação do meu irmão, confio muito nele, né? E se ele falou que conheceu um casal que fumava horrores e que parou com o método, né? Veja, se fosse só uma pessoa já valia a pena tentar, mas eram dois fumantes, né? E os dois conseguiram, né? E os dois falaram que não sofreram. Então eu vi que tinha alguma coisa ali de diferente, tá? Depois a segurança que a própria EasyWay, como empresa, me passou, né? Que a gente pesquisou muito antes de entrar de cabeça nisso. A gente não é idiota, as pessoas têm muito receio, né? E o que fez você investir no curso? Porque o curso é um investimento alto, perto de muitas outras alternativas que tem por aí, adesivo, remédio, chiclete, enfim. O que fez você dar esse voto de confiança? Olha, adesivo e remédio não tinham funcionado. Se tivesse, eu até teria pago 10 vezes mais. Eu queria parar, mas eu precisava parar com urgência.
E a gente tem uma mentalidade diferente. A gente sabe que as pessoas que têm sucesso têm que ter uma mentalidade diferente, porque mesmo sem grana, a gente se virou, a gente deu um jeito. É por isso que a gente está aqui hoje, senão não sei onde é que sinceramente a gente estaria. O que as pessoas não entendem é que elas gastam muito mais em fumar, né? Em cigarro. Tá? Fato. Elas gastam mais em cigarro. Elas não ligam porque fazem isso. É um dinheiro que ela já tá separada, como o dinheiro da feira, tá? Da água, da luz. Tá? Mesmo que ganhe muito pouco, uma miséria que seja, elas acreditam que precisam do cigarro. Faz parte dessa cesta básica do fumante. Tá? E ninguém precisa de cigarro para absolutamente nada. Só que isso a pessoa só entende quando faz o seminário. A pessoa tem que ter a mentalidade de investir para se libertar, de dar um jeito, como a gente deu. E da mesma forma, com todas essas pessoas que o nosso público assiste, dando depoimentos de como é que foi a experiência de ter feito o seminário e se libertarem, pararem de fumar com sucesso, sem sofrimento, mesmo que tenha havido uma pequena dose de sacrifício. Se a gente fosse esperar as condições perfeitas para decidir parar de fumar, a gente iria fumar a vida inteira, porque nunca vai estar perfeito, né? A gente sempre vai colocar alguma desculpa na frente. A gente foi fumante, a gente sabe como é que funciona esse vício. E todas as barreiras que o vício põe na nossa frente para convencer a gente a continuar fumando, faz com que o nosso trabalho seja um trabalho mais difícil, de abrir os olhos do fumante, tá? Em todos os sentidos, incluindo no lado financeiro. Tá? Se você pensar, o seminário você vai pagar uma vez só na sua vida e acabou, não vai pagar nunca mais. Imagine que você pague, por exemplo, um plano de saúde a vida inteira. A maioria das pessoas usam quase nada do plano de saúde, mas pagam mensalmente. Ok? Você escolhe, ou você paga pelo cigarro mensalmente até o fim da vida, para viver cada vez pior, com perspectivas horríveis, ou você paga uma vez só e se liberta do fumo. E se torna um feliz não fumante. Simples assim. Bonito isso que você falou. Você sabe que eu também penso assim, né? E às vezes realmente é um trabalho muito duro esse nosso de convencimento, de abrir a cabeça do fumante. E eu sempre falo para as pessoas: você paga pela escravidão, então nada mais justo que você pagar pela libertação. Aliás, não é pagar, né? A escravidão é um custo terrível. Não é só o custo financeiro que eu estou falando, custo na vida, na saúde, na família, tudo. Mas na libertação é um investimento em você, é um presente que você se dá, é realmente uma outra mentalidade, né? Mas de uma forma prática, vai. Vamos voltar de uma forma bem prática, porque as pessoas gostam de ser práticas. Elas falam, eu não tenho dinheiro, então beleza. Conta para o pessoal, como é que a gente tirou dinheiro, já que não estava sobrando para a gente? Olha, eu me lembro que você botou as despesas do curso no cartão, parcelou tudo, no começo a gente se apertou um pouco, é verdade. Cortamos alguns gastos. Você trabalhou mais, eu fiz mais horas extras, tá? Mas só que a gente parou de comprar cigarro, tá certo? E esse dinheiro todo também começou a sobrar no bolso. E esse dinheiro em si, que ia para o cigarro, foi que pagou, no final das contas, as despesas para se libertar dele, né? Que foram as despesas com passagem, viagem, etc. E um ano estava tudo quitado, tudo pago, eu lembro bem. E depois a gente entrou no lucro. E essa renda mensal de 1.200 passou a ficar no bolso da gente para sempre, porque a gente parou de gastar com o cigarro. Tá? E você quer saber de uma coisa? Nenhum fumante liga para isso. Ele não faz essa conta. Porque ele acha que vale a pena fumar. E que o cigarro é um prazer que ele dá para ele. Para mim, a pior conta é de tudo o que o cigarro roubou da minha vida aqueles anos todos. E que me foi devolvido com juros e correção quando eu parei de fumar. Minha saúde, minha liberdade, minha autoestima, e de não precisar de cigarro para nada.
Isso realmente, absolutamente, não tem preço. Você chegou a contar para outros fumantes que você ia fazer um curso para parar de fumar? Como eles reagiram? Ah, não, eu não tive coragem, não. Não tive. Iam gozar com a minha cara. Só a família ficou sabendo. Meu irmão, né, que me apresentou a Easy Way, foi o primeiro a saber. E deu a maior força, claro, né? E você chegou a pensar que você poderia parar de fumar só assistindo o conteúdo gratuito da Easy Way que tinha na época? Que eles divulgaram? Por que não deu certo, assim, só aquilo? Olha, eu achava que não. Eu assistia mais para me informar, para conhecer. Mas se nem o livro funcionou, eu não tinha essa ilusão. Entendeu? E antes da gente fazer aquela viagem, você pensou em tentar mais uma vez sozinho, antes de se inscrever no curso da Easy Way? Ah, não. De jeito nenhum. Não. Depois de tantas tentativas, eu já tinha desistido de tentar sozinho. Eu sabia que não ia funcionar. E provavelmente ia me fazer fumar mais alguns anos. Porque só o trauma de não parar, a decepção, a frustração, a raiva, ia me fazer fumar por mais alguns anos até que eu tentasse novamente alguma coisa. Então, não. Não. Tentar sozinho, não. E hoje, tendo a experiência de ter tentado algumas vezes antes parar sozinho e tendo a experiência de ter parado de fumar com acompanhamento do método Easy Way, como você sentiu essas duas experiências? Compartilha aqui essas experiências com as pessoas que estão ouvindo a gente. Ah, não tem comparação. O método para mim foi uma luz. Não tem como parar de fumar fácil sem sofrer de outra forma. Não tem. Depois que você faz o seminário, você passa pela vivência, pela experiência, você entende, não tem outra coisa possível. Tá? Aí, quando eu comprei as passagens, a gente se programou para ir. Como é que você se programou mentalmente assim para o seu dia D, o dia de parar de fumar? Como é que foi isso para você? Olha, eu tentei, como se diz, fazer a minha cabeça, né? Porque tinha que dar certo. Eu não, eu não queria morrer, nenhum fumante quer. Na verdade, eu me preparei psicologicamente para sofrer, né? Que sempre foi sofrido as tentativas de parar de fumar. Se precisasse, eu ia parar na porrada porque eu tinha de parar. Eu tinha tido um diagnóstico de efizema. Então chega uma hora que você nem consegue mais fumar, porque o organismo, o pulmão já não suporta. E aquelas cenas das pessoas que perdem a capacidade respiratória por causa do fumo eram tão terríveis. E ver os outros daquela forma também não funcionava para mim. E eu não queria chegar naquele ponto. E foi surpreendente a facilidade com que eu apaguei meu último cigarro. Né? E nunca mais quis botar um outro cigarro na boca. Sem absolutamente nenhum arrependimento. Sem sofrimento. Muito pelo contrário. Muito feliz. Me sentindo livre depois de 40 anos fumando. Para mim, pessoalmente, eu muitas vezes pensava que era uma coisa que tinha acontecido só comigo, mas só que depois eu comecei a presenciar, ver isso acontecer com as pessoas que participavam dos seminários com a gente no Brasil, né? A gente já como terapeuta. É incrível. E me conta da sua experiência, o que você sentiu quando você assistiu o seu seminário? Na realidade, na hora eu não senti nada. Não senti que estava fazendo algum tipo de efeito. Eu continuava a duvidar que ia dar certo para mim. Mas eu fui acompanhando, prestando atenção, fumando nas pausas, seguindo as instruções. E no final, eu não senti desespero. Não fiquei nervoso quando eu apaguei meu último cigarro. Eu não fumei mais, simplesmente. O método funcionou.
E continua funcionando até hoje. Eu sou um feliz não fumante, como a maioria das pessoas são. E quanto tempo depois de você apagar seu último cigarro, você começou a sentir bem-estar e melhoras e coisas boas dentro de você, na sua vida? Ah, eu, na verdade, estava tão cansado de fumar que quando o seminário acabou, eu só queria descansar. A viagem foi muito cansativa, etc. Eu dormi um dia inteiro depois que a gente chegou de volta no Brasil, por causa da diferença de fuso horário. Mas quando eu acordei, eu já comecei a me sentir bem melhor, né? Veja, você está respirando aquela fumaça tóxica para dentro de você o tempo todo. O pigarro desapareceu em poucos dias, eu senti uma melhora nítida, clara na minha respiração, logo na primeira semana. E o sentimento de liberdade. E esse foi quando eu joguei fora aquele último maço em Londres. E ali eu sabia que nunca mais ia comprar outro. E você sofreu para parar de fumar? Não, definitivamente não. Não sofri absolutamente nada para parar de fumar. Muito pelo contrário. Eu só não paro de fumar de novo porque eu teria que começar a fumar. Essa foi É, boa. foi uma das melhores experiências da minha vida. Parar de fumar. Faço minhas as suas palavras. E muitas pessoas que estão vendo a gente agora não entendem como é possível viver sem cigarro. Me conta como é viver sem cigarro hoje para você e se você sente falta dele em algum momento. Viver sem cigarro é viver em liberdade. É não precisar dessa muleta para tocar a sua vida, né? É viver como todo mundo lá fora vive. E a maioria das pessoas não fuma. Mas as pessoas dispensam o cigarro totalmente. E a gente, quando para de fumar, sem sofrimento, feliz por parar de fumar, a gente passa para o lado da maioria das pessoas, né? Não tem nada no cigarro que me faça sentir falta dele, nada. Essa é a diferença entre parar de fumar e se libertar. E a gente se liberta. Eu me libertei. Eu vou fazer uma pergunta agora que eu sempre faço para os alunos. Eu já sei a sua resposta, mas eu queria que você compartilhasse ela com quem está assistindo a gente. Com todas as suas inseguranças e medos, valeu a pena ter entrado no curso? Depois de tudo que eu já falei, a resposta é redundante, já que hoje, além de ter tido êxito com o método, sendo um fumante, me tornando um ex-fumante feliz, eu sou terapeuta dele também, né? Mas para quem é novo e não conhece a gente, essa resposta se faz necessária assim, valeu a pena. Porque eu não conseguia parar de fumar sozinho. A maioria dos fumantes não consegue. Eles não precisam se envergonhar por causa disso. A coisa é construída para ser dessa forma. Isso é uma indústria, tá certo? Dá muito lucro. E eu não me conformava em fumar quando mais eu precisava parar. E sem um método de jeito, eu não teria tido sucesso, jamais. Sou muito agradecido ao próprio Alencar, que criou o método, a todo o pessoal da IGE que recebeu a gente lá, ao terapeuta que me atendeu, o John, né? Ao meu irmão que me apresentou o método, e, sem dúvida, a você, que me deu todo o apoio e se dispôs a tentar novamente junto, mesmo desanimada, né? Cheia de dúvidas, cansada, descrente, você não desistiu tanto também. Eu não desisti, a gente se deu uma chance, e hoje a gente ensina as pessoas a fazer isso. E é por isso que elas são bem agradecidas. E hoje, olhando de frente para trás, por que você acredita que suas tentativas anteriores não deram certo e por que o método Zway deu certo para você? Era simplesmente falta de conhecimento. Eu, o fumante não entende por que ele fuma. Essa é a grande verdade. E é
é por isso que o cigarro assume um poder sobre o fumante, esse poder tão grande. É por isso que ele domina a gente mentalmente. E foi só quando eu resolvi essa parte que deu certo. E ninguém melhor no mundo para explicar esse caminho do que o método de Zway. E o que significa hoje para você ser um feliz não fumante? Ser um feliz não fumante significa recuperar o meu poder de decisão. Significa realmente poder exercer o meu poder de escolha. Isso me foi roubado durante muitos anos. Né? Quando eu comecei eu era muito jovem, né? Imaturo, inexperiente, ingênuo. Inocentemente eu caí numa armadilha. Né? Tive o exemplo do meu pai, que também não entendia porque fumava. E roubava cigarro dele. Eu tinha em casa. Tá? Eu experimentei e me viciei. E comecei a fazer isso junto com meus amigos. No início eu acreditava que eu estava experimentando a vida adulta sendo um fumante. Enganação total, claro. Né? Só que eu me viciei nessa brincadeira. Né? E esse poder de escolha foi resgatado quando eu apaguei o último cigarro da minha vida. Foi um ciclo de quase 4 décadas que se fechou. Eu voltei a ser livre. Sou um ser humano normal, com defeitos, com qualidades, mas eu voltei a ser um ser humano livre. Eu ganhei minha vida de volta. É uma sensação muito boa. E só fazer uma parte aqui, eu acho que você falou muito bonito, mas quando a gente fala para o fumante, aquele momento do seminário, né? Vai agora e fuma seu último cigarro. O fumante que ouve agora a gente nessa live é diferente do fumante que está lá dentro do seminário ou do webinar, que hoje você sabe o programa é online. Existe uma diferença básica que é uma preparação, você está pronto. Porque quando a gente é fumante e a gente pensa na hipótese de fumar o último cigarro da vida da gente, aquele pânico vem, né? E o programa, eu acho que uma das coisas muito boas do método Zway, dentre as centenas de coisas maravilhosas que tem o método, mas acho que uma das coisas maravilhosas dele é a remoção do medo de parar de fumar. E o fumante fica esperando que esse medo vá embora para que um dia ele tome a decisão de parar de fumar e ele está colocando a carroça na frente dos bois, porque não é assim, né? Ele primeiro vem com medo, depois ele trabalha esse medo dentro do método, e o método vai eliminando o medo sem nem que ele perceba, e quando ele vê, ele está pronto. Aí quando você fala, agora fuma seu último cigarro, porque se o fumante parar para pensar, quando ele verbaliza, eu quero parar de fumar, ok, eu quero parar de fumar, mas ao mesmo tempo ele quer fumar, ele tem essa contradição dentro dele, a dependência psicológica que a gente tanto fala, por tudo que o cigarro representa na vida dele. Então, quando ele fala, eu quero parar de fumar, ele não está falando para si mesmo, eu quero fumar meu último cigarro. Na realidade, ele quer, mas ele não quer. E pensar no último gera pânico, e o pânico faz ele se afastar da tentativa de parar. Então, enquanto ele está sozinho nessa, ele não vai sair dessa. Então, eu acho que uma das coisas que a gente tem que passar para as pessoas, e eu repito o que eu falei no começo, essa é uma live histórica mesmo, nós dois juntos depois de 15 anos. Uma das coisas mais importantes que a gente tem que passar para as pessoas é que o fumo, o vício, é uma barra muito pesada para se aguentar sozinho. Ninguém tem que tentar parar de fumar sozinho. E a grande maioria das pessoas que assiste a gente, que acompanha a gente, que procura o conteúdo da gente, que quer parar de fumar, já tentou sozinha, já deu com os burros na água e já viu que não funciona. Então, o que a gente recomenda? É preciso um método. Ah, você está fazendo propaganda. Eu sinto muito, as duas coisas estão atreladas, estou mesmo. Eu preciso que vocês entendam que é preciso um método para que você não sofra.
Quando a gente tentava sozinho, a gente sofreu. E você veio aqui, os alunos vêm nessas lives que a gente grava e dizem: eu não sofri. Por que não sofreu? Porque foram preparados. Como foram preparados? Acabaram com a dependência mental, psicológica que tinham do cigarro. São passos que a gente segue no programa. E um fumante, fala para mim, Beto, você acha que ele tem condição de se preparar sozinho? Aquele exemplo que a gente estava conversando um dia, né, de você precisar fazer uma cirurgia, que não passa pela cabeça do fumante entrar numa livraria, comprar um livro de cirurgia, comprar bisturi e se auto-operar. Eu acho que isso aqui é fantástico. Ele vai procurar um cirurgião, o melhor possível para ele, né? E na hora de parar de fumar, o fumante acha que ele pode fazer sozinho. Ok, alguns pouquíssimos conseguem, 2, 3%, mas mesmo esses 3% é a custa de muito sacrifício, é a custa de muito sofrimento. Para quê? Se existe uma forma fácil e sem sofrimento. Então, eu quero aí que você fale um pouquinho da sua experiência nesses 15 anos, porque você transformar o que é na cabeça do fumante uma coisa abominável, não, fumar meu último, não, em ele chegar ao ponto de falar assim, graças a Deus eu estou fumando o último, que bom que eu não preciso mais dessa porcaria, e trazer um sentimento de felicidade para as pessoas. O que isso significou para você? Poder exercer isso, poder ser terapeuta durante 15 anos, ensinando esse caminho para as pessoas. Em primeiro lugar, mais incrível do que ter parado de fumar, de forma fácil e sem sofrer, foi ver centenas de pessoas, a maioria das pessoas, a maioria esmagadora das pessoas que a gente atendeu, parou de fumar, de forma fácil e sem sofrer. Simples assim, por incrível que pareça, né? E é como o próprio Allen dizia, parece mágica, só que não é mágica. Gente, não é mágica. Não é mágica. Não tem mágica. Isso é um método. Isso é um método. Nós somos especialistas nisso. Ok? Então, é realmente entender que você, como fumante, você não tem como escolher. Inclusive, ser ou não ser fumante. Porque você fuma. Porque você fuma. É exatamente porque você fuma. É isso que impede você de parar sozinho, como tem que ser. E é nessa hora que a gente aparece. É nessa hora que a gente aparece. É para isso que a gente está aqui. Ok? Então, eu acho que é uma oportunidade sempre presente na vida de vocês, para os que assistem às nossas lives, os nossos conteúdos, que tem que partir para cima, tem que partir para fazer. Entendeu? Já pensou começar 2024 como um feliz não fumante? Parar de forma fácil, sem sofrer? Tirar esse peso das tuas costas como fumante? Essa perturbação que o fumo é na sua vida? Vamos lá, cara. Vamos lá. É você que decide. E para as pessoas que assistem, que vão assistir isso em 2025, 2026, porque esse vídeo vai ficar, né? Os anos passam rápido, né, Beto? Passa muito rápido. 15 anos passou assim. Lógico. Sem dúvida. É isso aí. Sim. É isso aí. Acho que o recado foi passado. O que você acha? Com certeza absoluta. Feliz ano novo, boas festas para todo mundo. Feliz ano novo, 2024. Só com coisas boas para todos nós, para todo o nosso planeta. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada por ser meu parceiro de vida, meu parceiro de parar sempre de fumar. Porque a gente fala sempre que o cigarro é o companheiro, a gente fuma junto, né? Claro, sai para fazer. Claro, e a gente sai também para parar de fumar junto. Claro, lógico. E a gente segue aí nessa jornada. Com certeza, com certeza. Tudo obrigada, foi uma honra te receber. Obrigado, obrigado. Obrigado a você também.